Eu gosto sempre de começar falando o que é educar, o que eu acredito que é educação. Educação é você passar um conhecimento no qual o seu filho vai usar esse conhecimento para lidar com a sociedade, para lidar com os desafios, para se comportar com outras pessoas, que é como ele vai lidar com a sociedade. Então, esse conhecimento que você vai passar para o seu filho a mãe dele não deu educação para ele não tem educação, ou seja, você enquanto mãe é responsável por passar tal conhecimento para ele e que no meu ponto de vista é educar. Educação. E algumas pessoas acreditam que é possível você passar uma quantidade de conhecimento sendo uma mãe agressiva, sendo uma mãe violenta, justificando que essa ação, essa abordagem, ela funciona e faz com que o filho aprenda. A pergunta aqui é: aprenda o quê? Ele vai aprender? Claro, ele vai aprender alguma coisa se, por exemplo, ele faz algo negativo e você coloca ele de castigo. Se ele faz algo negativo, algo que não poderia ser feito, e você vai lá e bate no seu filho, ele vai aprender. Agora, a pergunta é: o que é que ele está aprendendo? Ele vai estar aprendendo a ter medo de você, a não fazer, porque se fizer, ele vai apanhar, a não fazer, porque se ele fizer, ele vai ser castigado, ele vai ficar sem o celular, ele não vai poder sair. Então é por esse motivo que ele não faz alguma ação que você abordou com violência, castigos e punições. Mônica, mas é assim que tem que ser. Eu mandei, obedeça e acabou. Eu gosto sempre de gerar clareza. Se é assim que você quer, tá ótimo. Continue fazendo assim, tá tudo certo. Cada um tem direito de conduzir a vida como acredita que é certo, tá? Existe outro ponto que o seu filho pode aprender o motivo pelo qual ele não deve fazer tal ação. Ele deve aprender que ele não responde você, ele não grita com você, ele não bate a porta na sua cara. Não é porque ele tem medo de você, é porque ele tem respeito pela mãe dele. É porque ele sabe o que é que significa respeito. Então, ele não vai ter tal ação porque ele tem respeito. Então, ele pode ter 20 anos, ele pode ter 25 anos, ele pode ter 40 anos, 50 anos, e ele pode ter uma mãe que é idosa, ele pode ter uma mãe que no caso, um homem de 22 anos, lá vai ter medo de mãe. Ele não tem mais medo, mas ele sempre vai manter o respeito. Porque o que você ensinou para ele não foi medo, foi respeito. Tá fazendo sentido isso? Então, a abordagem violenta, ela vai ensinar alguma coisa? Vai. O que está ensinando é o que realmente você quer ensinar para o seu filho? É isso que você tem que se perguntar. Se o seu filho tem um comportamento negativo, você precisa trabalhar esse comportamento negativo com foco em desenvolver uma característica que solucione esse momento negativo. Por exemplo, seu filho não faz nada dentro de casa, seu filho só fica no celular. Você pode simplesmente pegar o celular: já falei com você, você não obedece, me dá seu celular aqui. Quando você aprender a mexer no seu celular, eu te devolvo. Quando eu te der o seu celular e você souber usar, você fica com ele. Ou seja, ao invés de você desenvolver a autodisciplina no seu filho, que é onde você não vai punir o seu filho, você vai desenvolver para que ele tenha as responsabilidades em casa,
consiga alinhar com as responsabilidades no estudo e sim, ter tempo para mexer no celular, para jogar, para conversar com os amigos. A gente vive em uma era de comunicação digital. A gente tem essa facilidade. Quando eu tinha 15 anos, eu não tinha nem computador. Então, naquela época, a internet era aquele barulhinho de tré, todo mundo entrava depois de meia-noite, porque era um pulso depois de meia-noite. A gente não vive mais há 15 anos atrás, a gente vive agora na modernidade de um clique, você está falando com milhares de pessoas, com várias pessoas, com grupos. Então, sim, ele vai ter momentos que vai estar conectado com essa modernidade. E a pergunta é, como é que você está educando o seu filho? Algumas mães, elas se enganam e acreditam que brigar, botar de castigo é educar. Então a pergunta aqui é isso que você quer ensinar para o seu filho ou não? Porque algumas mães acreditam que essa abordagem está ensinando respeito, responsabilidade e não tá. Aí quando o filho fica com 16 anos, 17 anos, o que acontece? Rebelde, não tem nenhuma responsabilidade, porque o medo, ele vai se perdendo e vai ficando as características no qual é dele e você começa a sentir falta das características que você nunca deu foco para desenvolver, que é essa abordagem quando a mãe tem com violência, com castigos e com punições. Então fica aí uma pergunta, o que é que você quer mediante a educação do seu filho? Pausar a ação pelo medo de ser castigado, pelo medo da punição, pausar essa ação simplesmente com esse sentido de ter medo ou fazer com que ele tenha uma ação diferente porque ele compreende características e que automaticamente faz com que ele tenha um outro comportamento, que ele compreende valores, que ele compreenda valores e que ele tenha características e que automaticamente o faça agir de outra maneira. Fica aí a pergunta e uma reflexão para você.